Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, tá, gente, eu não consegui estar trazendo antes de fechar esse mês de setembro, mas Deus colocou no meu coração pra mim estar trazendo a partir do mês de outubro agora, vídeos sobre batalha espiritual, tá? Fiquei muito feliz quando Deus colocou isso no meu coração, né? Dá pra entender que Deus tá no propósito desse canal e eu fico muito feliz. E quem me acompanha aqui sabe que eu coloquei uma playlist sobre vídeos sobre maldições e demônios, tá? Se você ainda não viu essa playlist, eu vou deixar ela linkada aqui na descrição desse vídeo, aí você dá uma olhadinha, tá? Depois que você assistir, você vai ficar a par de várias coisas. Se você vai saber se você tem alguma maldição ativa na sua vida, como quebrar, eu explico todos os detalhes, tá? Tem alguns vídeos que são um pouquinho mais longos, mas é porque eu tento explicar o máximo pra poder ficar tudo nos mínimos detalhes, tá bom, gente? Bora lá então, tá? Então, é só pra deixar claro aqui, tá? Antes de eu... Agora começando esses vídeos de batalha espiritual, eu vou estar trazendo somente vídeos nesse sentido, nesse mês agora de outubro, e vídeos somente sobre... como é que é? Gravidez e espiritualidade, tá bom? Que são os vídeos sobre dicas para gestante estar mantendo a vida espiritual, que eu já tô trazendo e tem alguns aqui também. Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado também, dá uma olhadinha, tá bom? Então eu vou estar trazendo só vídeos nesses dois sentidos durante esse mês de outubro, tá bom? Ficou claro? Beleza. Bora lá então. Eu queria ter avisado antes, mas eu não consegui estar gravando vídeos durante esse finalzinho desse mês, por conta que eu também tô trabalhando em casa, então tá ficando muito corrido pra mim, tá, gente? Então eu já tô abrindo esse mês de outubro aí com esses vídeos e agora vocês já estão a par da situação, tá bom? Bora lá então. Eu vou estar trazendo vários vídeos como usar água ungida, como usar o óleo ungido, tá? Como entrar em batalha mesmo para que todas as batalhas da sua vida, todas as lutas espirituais é, sejam quebradas, tá bom? Mas o vídeo de hoje, como você pode ver aí no título, é, vai ser o vídeo assim, como quebrar setas e inveja lançada contra você, tá bom? Eu vou estar ensinando pra vocês, eu vou estar explicando algumas coisinhas dentro da palavra de Deus, tá? Porque aqui é falado sobre a palavra de Deus, nada é inventado, nada é coisa da minha cabeça, não, é tudo em cima da palavra do Senhor, tá bom? Se você já gostou do título do vídeo, já gostou do canal, não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Se você ainda não for inscrito, deixa o seu like, curta, comenta e compartilha, tá bom? E me segue no Instagram que eu vou deixar linkado na descrição deste vídeo, tá? Bora lá então. Primeiro, o que é seta, tá? Seta, ela é uma palavra lançada para alguém, tanto com ódio, pode ser uma palavra lançada com ódio, mesmo a pessoa tá com raiva de alguém ou de você, e lança uma palavra contra a sua vida, você estando presente ou não, tá? Ou simplesmente inveja, tá? Às vezes a pessoa ela tem inveja do seu ministério, às vezes ela tem inveja do seu casamento, às vezes ela tem inveja do seu emprego porque você se destaca muito mais do que ela. Enfim, gente, parece ser algo tão simples, mas que tem que ser quebrado porque pode acontecer alguma coisa se essa seta não for quebrada, tá bom? Essa inveja não for quebrada. Então, tanto palavra lançada com inveja ou com ódio, tá? É considerada seta. Ou seja, não é um trabalho feito pra pessoa, tá? Já é uma coisa totalmente diferente. Mas ela pode fazer mal tanto quanto um trabalho também lançado para a vida da pessoa, tá bom? Quais as consequências da seta? Olha o que está escrito em 1 João 3,15, tá? Pega a sua espada aí, vamos ler comigo. 1 João 3,15, Jesus diz assim: quem odeia o seu irmão já é assassino, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, tá bom? Por que que Jesus usou esse termo, né? Porque quem odeia o seu irmão já é assassino, ou seja, você não matou a pessoa, só de você ter ódio da pessoa, você já é assassino. Por quê? Porque o ódio tanto ódio como inveja, como qualquer palavra lançada com força na vida de outra pessoa, se a outra pessoa não estiver preparada espiritualmente para quebrar aquilo, ter o entendimento de que aquilo tem que ser quebrado, aquilo pode sim matar uma pessoa. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Às vezes a pessoa tá só com inveja, aí ela começa a falar algumas coisas, eu queria ter um casamento igual ao daquela pessoa.
Aí ela começa a alimentar aquilo dentro dela, aí acaba virando ódio, por quê? Porque o casamento dela não é igual ao seu, por exemplo, né? Porque a gente, ninguém sabe as batalhas que as pessoas têm. Às vezes a pessoa mostra um casamento abençoado, ou às vezes tem mesmo, porque a pessoa tá lá de joelho, tá muitas vezes de joelho ali, orando, clamando, e a outra pessoa não quer fazer isso, não quer botar a cara a tapa ali, né? Não quer dar duro pelo casamento dela. Então é muito mais fácil ficar com inveja da outra pessoa, entendeu? Isso vale pra qualquer. Para qualquer. Hoje eu tô com a cabeça, meu Deus, mas isso vale pra qualquer área da sua vida, financeira, espiritual, sentimental, independente, tá? Aí às vezes você tá se destacando mais no seu ministério, tá sendo muito mais usada por Deus, e as outras pessoas que não estão sendo usada alguma, né, fica lá, nossa, tá se mostrando. Ou então, nossa, eu queria ser usada igual aquela pessoa, e começa a alimentar aquilo dentro dela, e aquilo vai virando, de raiva, acaba virando um ódio, e aquilo pode sim, porque no momento que você deixa, que a pessoa deixa aquilo, esse sentimento crescer dentro. Desculpa, gente. Quando aquela pessoa deixa aquele sentimento crescer dentro dela, ela nunca imagina o que ela pode fazer se ela deixar aquele sentimento crescer dentro dela. Mas crescendo aquele sentimento pode muito bem levar até mesmo à morte da pessoa, tá, gente? Parece ser algo tão simples. Não, a pessoa só tá com inveja e tal. Mas, gente, eu não sei se vocês viram no jornal, mas vocês viram hoje. Hoje não, acho que foi uns 2 dias atrás, que tá falando no jornal sobre uma menina de 11 anos, acho que é de 11 anos ou 12, 11 anos, acho que é de 11 anos, matou a própria amiga simplesmente porque a amiga dela tava tendo outro ciclo de amizade, tava tendo outra, tipo, ela tinha amizade com essa menina, com essa adolescente, e depois essa menina ficou com inveja, ciúme, por conta que a amiga dela tava tendo outras amizades e simplesmente matou a menina simplesmente por causa disso. Você olha assim e fala, mas como assim, gente? É uma coisa que, primeiro, é uma idade que a pessoa ainda é tão jovem, né? Tão pré-adolescente ainda nesse sentido, e já cometeu um crime tão pesado por conta de ciúme. Ou seja, ciúme não nem chegou a ser ódio. Ou seja, ela já alimentava aquele sentimento dentro dela e simplesmente só concluiu. Ou seja, cai dentro da palavra que Jesus fala, né? Aquele que tem ódio do seu irmão já é assassino. Porque não foi simplesmente ciúme que fez a menina matar a própria amiga, né? Como estão falando, né? Que é, amiga, eu usei esse exemplo para vocês terem uma noção, que é algo tão simples que transformou na morte de uma pessoa que ela considerava amiga dela. Então, assim, de um ciúme leva à morte, de uma inveja leva à morte, e de um ódio, como diz na palavra, leva à morte. Porque Jesus mesmo disse, né? Aquele que tem ódio do seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, tá bom? Porque na palavra do Senhor, lá em Apocalipse, diz que os assassinos não herdarão, né? Os homicidas, né? Não herdarão o reino dos céus, né? Então, é complicado, né, gente? Mas eu usei esse exemplo pra vocês entenderem que cai em cima desta palavra exatamente, assim como Jesus deixou escrito pra gente, tá bom? Bora lá então. Então vocês entenderam o que é seta, tá? Às vezes a pessoa não precisa lançar um trabalho ali contra você. Pode acontecer dentro da sua igreja, com seus irmãos mesmo, tá? Ou até mesmo pessoas de dentro da sua família. Pode acontecer esse tipo de coisa. Então, eu vou contar pra vocês a minha experiência com a seta, tá? O próximo tópico aqui eu vou ensinar vocês como quebrar essa seta. Como vocês sabem, né, a gente tá falando sobre batalha espiritual. Então isso é uma batalha espiritual, é você simplesmente lutar para que seja quebrado todas as coisas que foram lançadas para sua vida, e do decorrer do vídeo eu vou trazendo, do vídeo não, dos dias eu vou estar trazendo outros tópicos aqui, tá? Outros assuntos. Bora lá então, a minha experiência com a seta, gente. Essa experiência, eu uso ela em 2 exemplos. Ela pode ser usada em 2 exemplos, tá? Mas ela cai mais ou menos como seta. Eu creio que cai mesmo como seta, tá? Ano passado, eu comecei a orar em línguas. Eu tive um entendimento sobre a oração em línguas. Eu vou estar trazendo tudo sobre isso só no ano que vem, tá, gente? Porque esse ano já tá muito em cima da hora e eu quero estudar muitas coisas pra estar trazendo pra vocês, tá? Mas eu comecei o hábito de orar em línguas, tá? E eu comecei no ano passado. No ano passado não. Nesse ano.
E eu vi o quanto isso estava fazendo muito bem pra mim, graças a Deus. Gente, aconteceu tantas coisas depois que eu comecei a orar em línguas que, nossa, eu tenho que trazer vários vídeos sobre isso, só que só ano que vem, se Deus quiser. E aí, eu lembro que eu comecei um propósito de oração em línguas, tá? E eu coloquei assim, eu vou orar 2 horas por dia. Na verdade, eu acordava. Deixa eu ver. Peraí, gente, deixa eu lembrar. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã e vou orar até as 7 horas, que é o horário normal que eu acordo, eu e meu marido, tá? Então eu acordava 5 horas e orava em línguas, só em línguas. Tipo, eu acordava, abria minha oração normal de um novo dia, né, com Deus, no meu idioma normal, e depois eu começava a orar só em línguas essas 2 horas todas, até 7 horas. Aí o que que aconteceu? Quando deu 4 dias, eu comecei a me sentir eu comecei a sentir que eu tava sendo mais usada por Deus. Eu tava em um outro ministério. Eu não tava no ministério que eu tô hoje, eu tava em outro ministério. E, e Deus tava me dando várias palavras. Eu tava conseguindo ser muito usada por Deus. Eu tava conseguindo falar mais em línguas da igreja, porque quem me conhece sabe que eu sou muito tímida, não sou de ficar assim, sabe? Fazendo aquelas coisas que vocês já imaginam que o pessoal pentecostal faz, né? Então, eu não sei se foi um levante de alguém de dentro da igreja, tá? Ou algo que foi lançado do inferno mesmo, porque quando você tá orando em línguas, você tá deixando Deus orar por você. Então vai mover o mundo espiritual, tudo que você fizer pra Deus, você tá lançando alguma coisa no mundo espiritual, então aquilo vai acontecer alguma coisa, tá? Então, no quarto dia, exatamente no quarto dia que eu comecei a orar, eu não sei se eu fiz o propósito de uma semana ou de quantos dias que era, mas eu acho que era de uma semana mesmo, porque tava muito puxado, 2 horas orando em língua. Quem ora em língua sabe que é um pouco puxado quando você tá começando. Quando deu 4 dias certinho, eita, o vídeo já tá 12 minutos, meu Deus. Quando deu 4 dias de oração em línguas, do nada, a minha voz começou a ficar, como é que fala? É, eu comecei a ter uma gripe muito forte, mas era uma gripe mesmo, tá? Só que eu achei estranho porque o meu marido não pegou aquela gripe. Aí eu falei, fazer o quê, né? Acontece, né? Às vezes ele tá com a imunidade alta e simplesmente o corpo não reagiu a essa gripe do jeito que eu reagi. Mas, gente, eu fiquei de um jeito que eu consegui entender que não era normal aquilo, né? Mas, por via das dúvidas, eu levei como se fosse somente uma gripe. E mexeu mais com a minha garganta. Quando foi no mesmo dia, ó, quando bateu 4 dias, que foi na quinta-feira, que eu comecei na segunda, quando foi na quinta, à tarde, do nada, a minha garganta começou a dar aquele negócio que a gente sabe que vai ficar ruim a garganta da gente, né? Aí tudo bem, ficou ruim a minha garganta, tomei o remédio, tudo, eu achando que era gripe, como eu falei pra vocês, mas eu não tive tosse, eu tive só a dor de garganta. E era uma dor de garganta muito forte, a ponto de eu não conseguir nem. Eu falava sussurrando com meu marido, porque eu não conseguia falar direito. E aí eu fiquei alguns dias sem cantar. Lá naquele ministério, lá o culto é domingo, terça e quinta. E todos esses dias, como a igreja é pequenininha, eu tinha oportunidades todos os dias de culto. Então, como eu tava ruim da garganta, não tava nem conseguindo falar direito, eu não tava conseguindo cantar. Então, como cantar o meu ministério, eu não tava conseguindo falar também, eu não poderia nem trazer uma palavra, nada. Eu não tava conseguindo falar. E aquilo tava travando muito a minha garganta. E foi quando eu foi passando uns dias e só a garganta ruim. Eu tive que parar o meu propósito porque eu fui tentar orar em línguas e eu não conseguia orar, não conseguia orar. Pra vocês verem, gente, foi algo muito estranho, sabe? Eu não conseguia orar e não conseguia trabalhar dentro da igreja, que é o que eu faço, que eu uso a minha voz tanto pra pregar alguma palavra quanto pra cantar, principalmente, né? E aí tudo bem, passou alguns dias que já era considerado dias normais pra resolver aquela dor de garganta e não resolveu. E eu tomava remédio e não melhorava aquilo. E aí a dor de garganta passou. Aí, depois de mais ou menos 15 dias, a dor de garganta passou. E eu não consegui, nesses dias eu não cantei, mas eu tava conseguindo trazer algumas palavras bem assim, palavras rápidas, sabe? Porque quando eu começava a falar, a minha voz começava a falhar, como se a minha voz estivesse fraca, sabe? Eu não tava entendendo. Eu não sei se vocês lembram, mas tem alguns vídeos atrás aqui que eu tava trazendo e eu tava falando, gente, desculpa a minha voz, eu tô com a voz ruim. Era nesses dias aí. A minha voz tava muito
fraca, eu não sei, gente. Eu começava a falar, em menos de 5 minutos a minha voz começava a falhar. E eu ficava falando pra igreja, olha, vocês estão até vendo como é que tá a minha voz. Eu não tô conseguindo cantar nem nada, mas eu achava que era coisa normal da garganta. Mas depois que passou esses 15 dias, continuou a mesma coisa. E aí eu tava tentando cantar e comecei a ficar com raiva. Porque eu tava começando a cantar e eu começava a cantar aqui em casa pra treinar, né, pra ensaiar, pra poder cantar na igreja. E cantando uma vez, gente, a música tão fácil, uma música que não era música que eu cantava que passava o tom da minha voz, era músicas fáceis. E quando que eu sempre canto, e quando eu fui cantar, minha voz começou a falhar e começava a cantar, do nada falhava. Se eu começava a contar uma história pro meu marido, por exemplo, de alguma coisa, do nada minha voz começava a falhar, eu tinha que parar de falar, porque a minha voz, sabe, gente, eu não, era uma loucura que eu não conseguia entender. E aquilo começou a me incomodar muito, porque é o meu ministério, eu preciso daquilo pra trabalhar. Ai, meu Deus, eu preciso daquilo pra trabalhar pra Deus. É a minha voz, é o que eu uso, tanto pra pregar como pra cantar. E eu comecei a me incomodar, porque já tinham passado um mês e eu comecei a pegar playbacks de músicas masculinas pra vocês verem, gente. Porque as músicas masculinas pra mulher é um pouco mais fácil, né? E pra cantar música masculina eu também tava sofrendo, gente. Parecia que eu tava cantando a música mais alta do mundo. Ai, gente, eu comecei a ficar com raiva. Que até eu peguei e falei, quando bateu mais ou menos um mês, eu falei assim, não, não é possível. Porque eu não tava mais tomando remédio, eu não tava com dor de garganta mais. Mas toda vez que eu começava a falar ou cantar, a voz falhava, do nada. Ou conversar por muito tempo com alguém, a voz começava a falhar. E aquilo começou a me incomodar, gente, de tal modo que eu fiquei com raiva mesmo. Eu falei, se for uma coisa espiritual, isso vai ser quebrado hoje mesmo. Gente, eu fui pra beira da minha cama, foi nos dias de devocional, né? Todos os dias eu faço devocional, mas quando eu decidi fazer isso, eu simplesmente fui lá, ajoelhei na minha cama e eu vou explicar pra vocês agora que como quebrar a seta lançada, tá? Como eu falei pra vocês, eu não sei se aquilo foi lançado do inferno, literalmente, do mundo espiritual, por conta do que eu tava fazendo, né? Que era orar em línguas, porque vai ter algum tipo de levante tudo que você faz pra Deus, ou se foi alguma inveja de alguém. Mas mesmo se for alguma inveja de alguém ou lançada, vocês podem quebrar do mesmo jeito, tá? Porque eu consegui quebrar crendo que era alguma coisa lançada contra mim, tá? Eu coloquei na minha cabeça que era coisa lançada contra mim e eu falei, e eu pensei, né, se realmente foi alguma coisa que alguém lançou contra mim, ou seja, lançado de algum do inferno mesmo, vai ser quebrado em nome de Jesus, porque pro nome de Jesus não tem nada que não seja quebrado, tá bom? E eu vou explicar pra vocês como que vocês podem quebrar uma seta, tá? Uma palavra de inveja, uma palavra de ódio, qualquer coisa que vocês detectarem é que é uma seta tanto pra sua vida quanto pra alguém que você ama, que você consegue entender que é uma seta, tá? Então o que que eu fiz? Eu fui lá na minha cama, me ajoelhei, orei normalmente pra Deus tudo que eu queria, e aí eu comecei. Quando eu vi que a minha voz começou a falhar, que começou a me subir uma revolta muito grande, que eu comecei a quebrar, eu comecei a dizer isso em voz audível, tá, gente? Ó, identifiquei hora quebrando em uma oração específica, ou seja, você vai falar o que é que você está quebrando no mundo espiritual, tá? E a próxima dica é: coloque a mão sobre o lugar e determine a quebra da seta. Vamos lá, tá? Identifique. Identifiquei o que que era, tá? Que era sobre a minha voz, identifiquei que era uma seta ou qualquer outra coisa que seja lançada do inferno, porque os demônios também lançam setas contra a sua vida, tá? Então é uma seta do mesmo jeito. Ore quebrando. Em uma oração específica. Eu vou explicar o porquê que eu tô orando, porque eu tô lançando aquela palavra no mundo espiritual, então eu vou orar quebrando aquilo em nome de Jesus. E coloque a mão no lugar e determine a quebra. Tá, vamos lá sobre um de cada vez, senão eu vou ficar doida aqui. Identifiquei. Agora ore quebrando, uma oração específica. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente orei. Deus, em nome de Jesus, eu entro agora no mundo espiritual. Eu entro agora pela fé no mundo espiritual, tá? Você pode fechar os olhos porque você tá orando pra você mesmo, tá? Pra você poder se concentrar melhor. Em nome de Jesus, eu determino. Eu coloquei as mãos sobre a minha garganta, que no caso era a minha voz, tá? Se de você for qualquer outra coisa, você coloca a mão no lugar, se for alguma coisa no seu corpo, tá? E determina essa quebra.
toda seta lançada contra a minha voz, contra a minha garganta, contra as minhas cordas vocais, em nome de Jesus, eu determino a quebra agora, que seja quebrado agora, toda e qualquer seta. Se foi lançado do inferno, se foi lançado por alguém com ódio ou inveja da minha vida, eu não quero nem saber, mas eu determino agora essa quebra em nome de Jesus. Gente, foi assim. Em nome de Jesus, que seja quebrada agora. Gente, enquanto eu tava continuando orando, eu sentia minha voz voltando. Porque como eu já tinha orado pra várias coisas, eu comecei a ver a minha voz falhando de novo, que começou a me subir a raiva, a revolta, que foi quando eu comecei a quebrar, em nome de Jesus, eu senti, gente, eu não consegui ver o que que era, mas eu senti alguma coisa. Gente, eu não sei como explicar pra vocês, sabe? Eu não sei como dar um exemplo pra vocês nítido pra vocês poderem terem uma noção, mas eu senti como se fosse alguma coisa abrindo assim na minha voz, na minha garganta, sabe? E eu senti a minha voz voltando ao normal. A minha voz estava falha já, porque eu já tinha orado por muito tempo. Muito tempo era só 3 minutos, tá? Mas como eu tava com a garganta ruim, 3 minutos já era como se eu estivesse orando 2 horas seguidas. Porque a minha voz tava falhando já. Então eu tava orando, 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 3 minutos. E aí eu comecei a orar quebrando, que eu comecei a ficar com raiva, como eu já falei pra vocês. E aí eu comecei a orar quebrando. Eu senti alguma coisa abrindo assim na minha voz, sabe, gente? E aí eu senti a minha voz voltando ao normal. Gente, foi muito louco isso. Essas coisas são muito loucas. É por isso que vocês precisam identificar se realmente é uma seta mesmo lançada contra a sua vida. E vocês não precisam nem necessariamente saber. Tem gente que quer saber, né? Quem é que foi que mandou, não sei o quê. E pede até pra Deus mostrar quem que é a pessoa. Gente, às vezes Deus nem mostra. Porque Deus já sabe o que você pode tentar fazer de ficar com raiva da pessoa. Pra quê? Identificou o que que é? Quebra em nome de Jesus. É isso. Entra na batalha espiritual e quebra. Gente, depois de 1 mês e pouco, quase 2 meses, já que eu já tava absurdamente com raiva, porque isso estava me incomodando muito já. Eu comecei a identificar que pudesse ser, né, algo espiritual e era mesmo. Quando eu senti que alguma coisa abria assim na minha voz voltava ao normal. A minha voz já tava falhando já várias vezes enquanto eu tava quebrando aquilo ali. Eu senti alguma coisa abrindo e minha voz começou a voltar ao normal. Na hora que eu terminei a oração, eu fiquei assim: "Meu Deus, eu, eu ainda nem acreditei na hora, gente. Porque nesse dia teve culto. Aí eu falei assim, pensei, eu nem vou comentar nada com meu marido. Eu vou lá na igreja hoje, vou cantar um louvor. Eu ainda fiz o teste ainda pra vocês verem, gente, o quanto eu tava desacreditada. Mas eu falei, eu vou fazer um teste. Eu não tava conseguindo cantar mais nenhum louvor até o final. De tanto que a voz tava falhando. E eu vou cantar um louvor. Se eu conseguir cantar esse louvor tranquilamente até o final, eu vou. Aí sim eu comento com ele que realmente era algo que alguém tinha lançado ou que veio do mundo espiritual. Dito e feito, gente, consegui cantar o louvor tranquilamente. Eu não peguei louvor masculino, eu peguei um louvor mesmo de qualquer cantora, que eu nem lembro mais que louvor que eu peguei, mas eu peguei um louvor de mulher mesmo, que geralmente a gente tem um pouquinho de dificuldade pra cantar algumas notas e consegui cantar do começo ao fim. Ministrei ainda, e depois eu falei, caramba, meu Deus, viu como que as pessoas são. Às vezes nem era totalmente as pessoas, né? Às vezes era do inferno mesmo, mas a gente não pode tirar a hipótese de ter sido inveja lançada de alguém também, né? Então, assim, gente, eu fiquei chocada do que houve, né? Então, é o que eu falei pra vocês. Quer quebrar alguma seta lançada, alguma inveja lançada, qualquer tipo de coisa que você identifique que é uma seta, tá? Faça essa oração específica falando que é a seta, tá? Falando que é a seta. Lembrando que a seta é palavra de inveja lançada contra você. Pode ser na sua frente ou por trás de você. Ou palavra de ódio, alguém falando com ódio mesmo na sua cara, ou por trás. Sabe, uma mãe chegar num filho assim e falar, você não vai ser nada na vida. Ela tá lançando essas palavras pros filhos, gente. Tá lançando no mundo espiritual. Aí o filho pode falar assim, ah, nada, ela não sabe o que fala, não sei o que, não sei o que, mas às vezes, se a pessoa não quebra aquilo ali fica na vida dela e infelizmente acaba concretizando exatamente aquilo que a mãe profetizou na vida do filho. Não vou falar profetizar, porque profetizar é algo bom, né? Então, lançada, né? Aquilo que a mãe acabou lançando na vida do filho. E não é só de mãe, né? Por isso que as pessoas do mundo circular, né? As pessoas que todo mundo fala assim, praga de mãe pega. Não é só de mãe não, tá, gente? É qualquer pessoa. Qualquer pessoa que lançar contra a sua vida, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu professor, seu patrão, seja lá o que for. Se você não quebrar, aquilo pode se concretizar na sua vida.
Então quebre. Muitas vezes as pessoas não quebram, ou por quê? Porque aquilo não surte o efeito na hora, entendeu? Por surtir o efeito só futuramente, às vezes ela nem lembra que era por causa daquilo. Como pra mim era por conta da minha voz e tava me incomodando, eu detectei depois de pensar muito tempo. Rex! Depois de muito tempo eu consegui detectar que aquilo ali era uma seta mesmo e comecei a orar quebrando. Então você precisa identificar, tá? Você identificando, você quebra desse mesmo jeito que eu ensinei pra você. Tá bom, gente? Desculpa, o vídeo ficou muito grande. É que eu tinha que trazer os máximos de detalhes possível. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Ou me manda no direct do Instagram que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Vamos trazer aí outros vídeos nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema, que esses vídeos vão ser bênçãos pra sua vida, tá bom? E depois que você terminar de assistir todos eles que vão ser lançados esse mês, você vai estar aí craque de como quebrar, entrar em qualquer batalha espiritual, tanto pra você quanto pra outra pessoa, e em nome de Jesus, quebrá-las, tá bom? Porque só o nome de Jesus que pode todas as coisas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir no meu Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!